Então, agora a classe dos antidepressivos. Para começar, a gente vai falar das hipóteses que regem a questão da depressão. A primeira hipótese é a hipótese das monaminas, teoria das monaminas, que diz que a depressão ela se deve à deficiência das monaminas, que vai ser a norepinefrina e a serotonina. E elas estão em deficiência nessas regiões do cérebro e isso causa a depressão. Então, essa é a primeira teoria. A segunda teoria é a das neurotrofinas. Então, elas falam que as monaminas, elas se ligam no receptor responde e aí o AMP cíclico, ele vai e gera o BDNF. Esse BDNF, ele está relacionado com a sobrevida da célula e também com a neuroplasticidade. Então, ele vai fazer um funcionamento das sinapses. Então, ele age mais em resposta às monaminas. Então, quanto mais monaminas, mais respostas desse BDNF. Então, o que acontece? Se você tem diminuição das monaminas, você vai ter menos ação do BDNF. E também na depressão, você tem a diminuição desse BDNF. E ele fica insensível às monaminas. Então, as monaminas podem se ligar aqui e ativar, mas mesmo assim você não ativa o BDNF. Então, isso gera a questão da depressão. Então, são duas hipóteses. A da teoria das monaminas, a monaminérgica, e a das neurotrofinas. Outra questão que está relacionada com a depressão vai ser pessoas que estão submetidas a ambiente de alto estresse, então trabalho, faculdade, etc. Elas têm uma alteração no eixo hipotálamo, hipófise adrenal que faz com que tenha aumento do CRH no hipotálamo. Esse aumento gera aumento do cortisol. Então, o cortisol alto, ele faz uma alteração nos neurônios que tem a dessensibilização. Essa dessensibilização vai suprimir o gene do BDNF. Então, suprimindo o gene do BDNF, você vai acabar extinguindo as sinapses. Então, você acaba tendo essa extinção das sinapses. Depressão tem uma diminuição da comunicação neuronal. Então, essa diminuição da comunicação neuronal é uma das causas e está relacionado também com a diminuição desse BDNF. O uso crônico de corticosteroides tem maior risco de depressão, então pessoas que usam muito têm maior risco. E o tratamento, a gente tem como meta o aumento do BDNF. Então, esse aumento do BDNF melhora as sinapses neuronais. Então, a dessensibilização, que também explica a demora de efeito. Então, leva de 2 a 14 semanas para você começar a ter o efeito desse antidepressivo. Então, como eles agem, né? Você tem a formação da serotonina pelo triptofano. Então, o triptofano faz serotonina armazenada nas vesículas e aí é liberada. Mesma coisa, noradrenalina vem da tirosina, noradrenalina armazena e libera. Vem no potencial de ação faz com que abra os canais e eles caiam na fenda. O que acontece? O CERT é quase como se fosse o Pac-Man aqui. Ele vai e pega essa serotonina que está na fenda, que não se ligou no receptor pós-sináptico, e leva de volta. Então, ela é o alvo do medicamento que a gente vai falar. E também o NET, que é o da noradrenalina, vai fazer a mesma coisa, só que com a noradrenalina. Primeira classe que a gente vai falar vai ser dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Eles são os mais seguros, eles têm uma alta janela terapêutica, então é bem difícil você ver alguém que se matou tomando uma alta dose de fluoxetina, mas vai ser bem comum você ver alguém que se matou, por exemplo, tomando uma alta dose de ansiolítico. Então, eles têm uma alta janela terapêutica comparado aos ansiolíticos que a gente falou, ansiolíticos. A classe deles eu gravei como tinas, então fluoxetina, paroxetina, é a família das tinas, que está na seletivos de recaptação de serotonina. Eles vão fazer o quê? Eles vão agir no CERT e bloquear essa recaptação. Então, vai ficar mais serotonina na fenda. Eles agem no transtorno bipolar e no transtorno obsessivo-compulsivo. O mecanismo dele está muito relacionado com disfunção sexual. Então, eles estão muito relacionados com disfunções sexuais, incluindo a perda de libido. Então, isso que a gente vai falar agora. O primeiro é a fluoxetina. Fluoxetina, ela bloqueia o CERT, em doses altas bloqueia o NET também de forma leve. Uma ação dela é o bloqueio do 5-HT2C, então ela antagoniza o 5-HT2
e desinibe os neurônios noradrenérgicos. Então, vai parar a inibição desses neurônios noradrenérgicos. Consequentemente, você tem uma maior liberação de noradrenalina e dopamina no córtex por conta dessa desinibição. Então, vai ter uma ação energizante, melhora de atenção e coordenação. Ela também é único e você usa para tratar a bulimia. Então, ele tem essa reação de antibulimia. Tratamento do transtorno depressivo maior. A sertralina, ela também é dessa família, das linas, das tinas, e ela inibe a recaptação da serotonina também, está relacionado com depressão psicótica, leva praticamente 7 dias para iniciar o efeito, e ela inibe fracamente o transportador da dopamina. Então, ela também está relacionada com questão de energia. Então, quando você tem um paciente que se sente cansado ou queixa de sonolência excessiva, você vai se beneficiar mais com o uso da fluoxetina e da sertralina. Então, eles têm essa reação. Mas eles têm a reação de disfunção sexual. Então, vai ser uma das queixas de colateral. Paroxetina, ela bloqueia o SERT, então inibe o SERT, então mais serotonina, só que ela tem uma ação de bloqueio no receptor muscarínico. Essa reação dela de bloqueio no receptor muscarínico gera o efeito calmante sedativo dela. Ou seja, eles são mais sedativos do que estimulantes. Então, paciente que tem dificuldade para dormir, tem depressão, você prescreve paroxetina. Ele tem uma alta relação com a disfunção sexual o tipo dela, no caso, vai ser de ejaculação retardada, porque tem uma diminuição do óxido nítrico, então isso faz com que ela tenha uma alta reação de disfunção sexual. Então, ela é o principal quando a gente pensa nisso. E quando ela tem uma reação fraca no NET, então ela inibe fracamente o NET. Mas essa reação não é tão benéfica porque você está bloqueando o receptor muscarínico, então não adianta nada você ter mais noradrenalina, porque você está tendo um efeito mais sedativo do que estimulante aqui. Agora, o citalopram, a família do citalopram, ela tem o R-citalopram e o S-citalopram. Eles são quase um espelho um do outro, só que o R é menos potente e o S é quem inibe a recaptação da serotonina. Então, como ela tem esses dois subtipos, você precisa de uma dose de 2 vezes a dose do escitalopram para ter o efeito. Então, quando você dá, por exemplo, 20 mg de escitalopram, aqui no citalopram você precisa de 40 mg, então é sempre o dobro, 2 vezes do que você precisa do escitalopram. Então, ela não é tão benéfica assim, ela depende da anamnese e da clínica da pessoa que você vai prescrever. Por quê? Porque uma dose alta você aumenta o intervalo QT. Então, ela vai ter esse problema cardíaco por conta disso. Ela aumenta o intervalo QT, então ela não é muito usada. Ela não deve ser usada em pacientes que têm problemas como cardíacos, então arritmias cardíacas, por conta desse prolongamento do intervalo QT. Agora, o escitalopram, ele só tem a forma S. Essa forma S é a forma ativa, então é a forma que inibe a recaptação da serotonina. E aí, o medicamento que ele é mais usado por conta disso. E aí, uma interação que ele tem é com o omeprazol. Então, ele, quando tomado junto com o omeprazol, vai inibir a CYP. Quando inibe a CYP, você tem um aumento de 50% do escitalopram. Então, você acaba tendo uma superdosagem do escitalopram por conta disso. Então, a interação dele é com o omeprazol. Agora, a segunda classe é os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, então de serotonina e norepinefrina, que é a família da faxina. Então, eu gravei dessa forma para lembrar. Então, a família da faxina vai ser a venlafaxina, a dulofaxina e a desvenlafaxina. Eles inibem o NET e o SERT, então o próprio nome já diz, inibidores de recaptação de noradrenalina e serotonina. E aí eles estão relacionados com depressão, com desânimo e uma baixa de energia. A venlafaxina e a desvenlafaxina, elas são a mesma coisa praticamente, porque a desvenlafaxina é um metabólito ativo. Então, você praticamente vai transformar a venlafaxina em desvenlafaxina, que é o metabólito ativo. Então, é isso que acontece aqui. A desvenlafaxina é a forma ativa
e aí ela tem que sofrer conversão. Só que acontece, alguns pacientes eles têm polimorfismos. Esse polimorfismo faz com que a venlafaxina não se transforme em desvenlafaxina. Então, nesse caso, você tem que já prescrever a desvenlafaxina. Então, pacientes que têm polimorfismo. A dulofaxina, ela tem uma ação analgésica, então ele está muito relacionado com dor. Então, paciente que tem dor crônica, por exemplo, você usa a duloxetina. A duloxetina, ela é biotransformada no fígado, então o paciente com disfunção hepática deve ser evitado por conta dessa extensa biotransformação no fígado. Então, disfunção hepática você não prescreve duloxetina. E ela também está relacionada com o aumento da pressão arterial e frequência cardíaca. Então, duloxetina, transtorno depressivo maior, dor neuropática, fibromialgia e dores crônicas por conta desse efeito analgésico dela. A venlafaxina, transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade também. E a desvenlafaxina, que é o ativo, é transtorno depressivo maior, dor neuropática e alguns sintomas da pré-menopausa. Então, essa é a família da faxina, que é a família dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina. Agora a gente vai para os tricíclicos. Os tricíclicos, eles vão bloquear a captação da norepinefrina e serotonina no neurônio pré-sináptico. Então, ele é basicamente a mesma coisa que a gente já viu nos outros. Eles vão ter, só que a diferença vai ser dos efeitos adversos. Então, aqui vai mudar por conta disso. A maioria inibe a recaptação da nora e do 5-HT, com menor efeito de recaptação da dopamina. Efeito adverso, eles vão ter mais, então tem mais efeitos adversos do que os outros que a gente comparou. Eles têm uma alta relação com ganho de peso, então aumento da massa corporal é um dos efeitos adversos dos tricíclicos. Eles agem no receptor M1, o receptor muscarínico. Então, ele tem uma ação anticolinérgica. Então, essa ação anticolinérgica, ele está relacionado com a sedação também. E também com a dor neuropática. Então, dor neuropática a gente também usa os tricíclicos. Mas, principalmente, ele é usado em depressão pós-parto e enxaqueca. Então, pessoas com problema de enxaqueca, prevenção da enxaqueca e tratar a dor crônica, você usa esses medicamentos. A classe vai ser da imipramina e da amitriptilina. A imipramina, ela está relacionada com ortotasia em idosos. Então, idosos com postura causa essa hipotensão ortostática. Então, ela tem que tomar cuidado por conta desse colateral, que é muito comum. A amitriptilina, ela está relacionada com glaucoma. Então, agrava o glaucoma de ângulo fechado. Então, o paciente que já tem glaucoma, você não deve usar uma amitriptilina. Não é recomendada, né? Ela age em receptores antimuscarínicos. Então, ela tem essa ação nos receptores antimuscarínicos. E também nos receptores antihistamínicos, no H1, que são os histamínicos. E aí, está relacionado com a questão de sedação também. O aumento da massa corporal é efeito adverso e ele tem baixa reação de disfunção sexual. Agora, os que são atípicos vai ser a bupropiona. Então, a bupropiona, você lembra de é bom parar de fumar. Então, bupropiona é bom parar de fumar, porque ela está relacionada com a dependência de nicotina. Então, o paciente que ele está deixando o cigarro, você prescreve a bupropiona por conta dela ter a atenuação da dependência. Então, ela atenua a dependência. Ela ocupa o DART, então ela tem uma reação com a dopamina. E ela também inibe o NET, então aumenta a nora. Então, tem ação no DAT e do NET. Só que uma reação dela é que ela não tem alteração de função sexual. Então, se você quer um paciente que está usando das famílias das chinas, então fluoxetina, qualquer um desses que seja dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, e ele estiver se queixando da questão de disfunção sexual, você prescreve a bupropiona, porque ela não tem ação de alteração nessa função. Então, esse daqui é da bupropiona. Agora, a mirtazapina. Mirtazapina, ela é antagonista
do receptor das monaminas. Então, essa mirtazapina, ela tem essa inibição, ela é um antagonista do 5-HT2A, então ela antagoniza o 5-HT2A e ela também tem essa reação de antagonizar o alfa-2. O alfa-2 é quem libera a noradrenalina. Se você antagoniza esse alfa-2, você tem menos liberação de noradrenalina. E a mirtazapina, ela aumenta a neurotransmissão da serotonina e norepinefrina e ela está relacionada com o efeito sedativo. Então, ele é um sedativo de atividade antihistamínica. Então, a reação de sedação, devido a essa reação, você só pode tomar esse medicamento durante a noite, por conta dessa reação de sedação. Ele aumenta o apetite, então ele tem essa reação também do ganho de peso, e uma coisa que ele faz é diminuir o colateral das náuseas. Então a pessoa ela tem menos náusea porque ela bloqueia o 5-HT3, devido ao bloqueio do 5-HT3. Agora a gente vai falar dos inibidores da MAO. No neurônio, a MAO é como se fosse uma válvula de segurança. E aí, ela inativa o excesso de neurotransmissor. Então, se você tem noradrenalina, dopamina e serotonina demais, ela vai fazer com que tenha essa inativação. E aí, quando você dá esses inibidores da MAO, você faz com que você aumente esses neurotransmissores e permite que eles vazem, eles fujam dessa degradação e aí eles consigam vazar para o espaço sináptico. Então, consegue vazar para a fenda sináptica. O MAO ele inibe a degradação da dopamina e aí você vai ter essa inibição dessa degradação. Os exemplos, a moclobemida e a tranilcipromina, ele é não seletivo e tem os seletivos, né? Eles tratam depressão maior, paciente que não respondeu aos outros antidepressivos. Um que é o maior exemplo, né, é a feneuzina, que é o complexo estável desse medicamento, e ele aumenta o estoque de norepinefrina, serotonina e dopamina. Então, um dos exemplos. O que cai mais dele é essa relação com a tiramina. Então, o que acontece com o paciente que ele ingere queijo, vinho ou algo assim? A tiramina, ela tá nesses alimentos, como queijo, carne, fígado de aves, peixes e vinhos. E ela é inativada pela MAO no intestino. Então, se você toma um inibidor da MAO, você faz com que a tiramina ela se acumule. E a tiramina, ela libera mais catecolaminas nos terminais nervosos. E aí gera crise hipertensiva. Então, esse aumento das catecolaminas gera hipertensão. Então, o paciente que está se tratando com inibidores da MAO, então, por exemplo, a feneuzina, ele vai ter essa interação e aí vai aumentar, vai ter uma reação de crise hipertensiva. Então, um dos sinais vai ser cefaleia, rigidez do pescoço, taquicardia, náusea, hipertensão, arritmia e até mesmo convulsão. Então, por conta disso. A agomelatina, agora outra classe. A agomelatina, ela antagoniza o 5-HT2C, ela regula ciclo circadiano e ela também está relacionada com o controle do gene SCLOX. Então, ela também tem relação com o BDNT. Principal dela, da agomelatina, que a gente tem que lembrar, é essa regulação de ciclo circadiano. A vilazodona, ela inibe o SERT e ela é um agonista do 5-HT1A e ela está relacionada com a melhora da fadiga física. Então, o paciente com fadiga física, ela tem essa relação de melhora. E ela inibe o SERT e é agonista do 5-HT1A. Então, agonista parcial do 5-HT1A. A ecetamina, ela vai fazer o antagonismo do NMDA. Então, o mecanismo dela é de antagonismo do NMDA. Ela faz com que tenha aumento do BDNF e sua ação leva de 1 a 4 semanas para você ter efeito. E ele é o mais recente, então tem como usar de forma nasal. Então, só recapitulando aqui, do inibidor seletivo de recaptação de serotonina, a gente lembra das tinas, então fluoxetina, por exemplo.
Ele não vai ter recaptação de serotonina, então diminui a recaptação, mais serotonina na fenda, tratamento de bipolaridade e transtorno obsessivo compulsivo. Uma relação que ela tem é de antagonização, principalmente a fluoxetina, antagonização do 5-HT2A, e aí ela também tem essa questão da desinibição dos neurônios dos noradrenérgicos. E aí consegue aumentar a noradrenalina e também tem uma ação de aumento da dopamina no córtex. Uma ação que ela tem de efeito colateral é o efeito sexual, então disfunção sexual. Também ela deixa a boca seca, um efeito de náusea também ela pode ter em alguns pacientes. O próximo é inibidor seletivo de recaptação de noradrenalina, que é a bupropiona, então bom parar de fumar. Bupropiona. Ela é muito usada em pacientes em abstinência de nicotina. Ela tem uma ação de inibição do NET, então aumenta a noradrenalina, e ela também inibe o DAT. E não tem alteração de disfunção sexual. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina é a família das fascinas. Então, venlafaxina, desvenlafaxina e duloxetina, eles estão relacionados com essa questão da serotonina da noradrenalina, e então ela aumenta os dois. E a duloxetina está relacionada com dor crônica. Duloxetina. Então, você usa ela para tratamento de dor crônica, como dores lombares, fibromialgia. E a desvenlafaxina também. Agora, os tricíclicos. Você tem a imipramina e a amitriptilina como principal. São muito usados em depressão pós-parto e enxaqueca, então dor neuropática. Eles agem no H1, que é histamínico, e no receptor muscarínico, inibindo. Ela tem ação de sedação também e consegue inibir a recaptação de noradrenalina e serotonina. Então, basicamente, a mesma coisa do que a gente acabou de falar da faxina. Os da mal vai ser a feneuzina, é o exemplo. Eles têm interação alimentar, então na família da mal, com a tiramina, então esse aumento de tiramina gera um aumento da pressão arterial. E o próximo que a gente vai falar, para fechar, é a mirtazapina, que consegue, ela também é isenta de adversos sexuais e mantém o 5-HT1A. Então, 5-HT1A. Então, ela consegue fazer agonista, ela é agonista desse 5-HT1A. Então, é isso.